Bem, gente, nesse momento nós iremos trabalhar as forças internas que agem em vigas, né? A gente já trabalhou forças internas nesse curso em treliças, quando, por exemplo, nós estudamos os métodos das seções. As forças que nós utilizávamos, fazíamos uso das forças que agiam internamente a cada uma das hastes da treliça. E agora nós iremos verificar forças internas em vigas. Esse tópico de forças internas, ele é um dos capítulos do livro Hibbeler, e nós iremos trabalhá-lo superficialmente nesse momento, justamente porque na disciplina de mecânica geral, vocês devem aí estudar de maneira bastante aprofundada ao cálculo de esforços internos em vigas, certo? Então, nesse momento, nós iremos trabalhar de forma um pouco mais superficial. O que é importante aqui, né, que a gente entenda, compreenda com relação às forças internas? Basicamente, existem três tipos de esforços internos que agem em vigas, certo? Que são momento, força de cisalhamento e força normal. Então, o momento, né, a gente classifica ele simplesmente com a letra M. Força de cisalhamento, por vezes, é utilizado aí a letra V. E força normal, a gente vai colocar aqui a letra N. São os três tipos de esforços que agem em vigas, certo? E daí, vejam bem, imagina que eu secciono uma viga dessa e vou observar os esforços em um determinado ponto dessa viga. Então, como eu falei para vocês, né? Imagina que eu tenho essa viga aí e eu secciono ela em duas partes. Como é que a gente classifica aí, né, esses esforços? O esforço normal, como o próprio nome sugere, é o esforço que age perpendicularmente à seção. Então, seria esse esforço aqui. O esforço de cisalhamento, ou também chamado como esforço cortante, é um esforço que tende, entre aspas, a rasgar a minha seção, certo? A gente considera, quando a gente utiliza o lado esquerdo da viga, o sentido para baixo do meu esforço cisalhante. E daí, como falei, a letra V. E o momento, a gente considera o sentido positivo do momento aqui, ó. M, certo? Então, esses são os três sentidos aí do esforço normal, esforço cisalhante e cálculo e momento, né? E daí, ó, se eu for analisar o outro lado da viga, os esforços eles serão contrários, certo? Então, como o esforço normal ele tem o sentido de x positivo, no outro lado da viga ele terá o sentido x negativo. Esforço normal. O esforço cortante ele terá a direção positiva em y aqui. E o momento ele terá o sentido negativo. E daí, né? Perdão, negativo para o outro lado. E daí nós conseguimos realizar, calcular esses esforços para saber qual o grau de solicitação que determinada seção está sofrendo, certo?
Isso é utilizado para verificar o esforço naquele ponto. E como é que nós conseguimos resolver problemas dessa natureza? Olha, é bastante similar ao que nós fazíamos lá com as treliças, né? Inicialmente, a gente calcula os esforços globais, né, as reações globais, no caso aqui nos suportes A e B. Depois, nós realizamos a seção em determinado ponto, análogo ao método de treliças por seção, e daí nós calculamos esses esforços baseados nos esforços globais, ok? Então, vamos ver aqui nesse exemplo como é que nós podemos trabalhar as forças internas em determinado ponto dessa viga. Então, olha, digamos que deseje-se calcular o esforço interno na viga, né? Interno. Vamos dizer assim, a 7 metros do suporte A. Então, eu tenho aqui o meu suporte A e eu vou ter que fazer uma seção a 7 metros desse suporte, olha. Então, aqui 2, 3, 6, vai ficar em algum lugar por aqui, né? Porque aqui é 1,5, então 7 metros fica por aqui. Então, eu deveria realizar uma seção para saber, nesse ponto, quais são as forças que estão agindo internamente a essa viga, certo? Então, como foi dito, inicialmente, nós realizamos os esforços globais aí, né? O cálculo das reações globais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma força de 100, aqui eu tenho um carregamento distribuído, né? Isso, de 50 newton por metro. Como eu tenho 3 metros, eu vou ter aqui um carregamento concentrado a 1,5 metros, né? Carregamento concentrado de 150 newtons, que seria o carregamento que substituiria esse carregamento distribuído, né? E aqui eu tenho um momento, né? Um momento aqui de 200 newton vezes metro, momento de um binário, e aqui os dois suportes. Eu tenho aqui a reação, né? Eu tenho a reação em A, e daí eu já posso dizer que AX é igual a 0, né? Uma vez que a gente não tem nenhuma força externa que está agindo aí, né, no eixo horizontal, no eixo X. E a gente consegue calcular aí, né, por exemplo, o somatório dos momentos com relação a A para calcular aqui a reação em B, né? Aqui eu vou botar a força em B aqui como sendo BY, certo? É a força que atua em B. Então vamos lá. Somatório de momentos em relação a A é igual a 0. E daí o que é que a gente vai ter? Ó? Eu vou ter um momento causado por essa força de 100 newtons negativo aqui, né? E daí esse momento será menos 100, que multiplica a distância 2 metros. Aí daí esse meu carregamento de 150, como foi dito, ele ficará a 1,5 aqui, né? Então 1,5 mais 1, 2,5, mais 2, 4,5 aqui, com relação ao meu suporte A. Então, ele também terá o sentido negativo, menos 4,5, que multiplica 150 newton, que seria aí, né, o meu carregamento pontual. Aí eu tenho aqui um momento também negativo de 200 newton vezes metro, então menos 200
E aqui eu tenho uma reação BY, né, que vai gerar um momento positivo, mais BY, que multiplica 3, 6, 8, 9,5. 9,5, que é o tamanho total da viga. Isso aqui é igual a 0. E daí a gente consegue calcular naturalmente, né, o valor de BY. 2 vezes 100, 4,5 vezes 150, 200. Dividido por 9,5 será 113,16. PY é igual a 113,16 newtons. Então, esse aqui é o valor da reação em Y. Certo? E agora nós podemos fazer o somatório das forças em Y iguais a 0 para eu descobrir a reação aqui em Y no meu ponto A. Então, BY aqui é igual a 113,16. E aqui, né, AY no caso. Vamos lá. Eu terei somatório das forças em Y são iguais a 0. E daí, né, nós teremos menos 100, menos 150, mais 113,16. E aqui mais AY é igual a 0, né, para o equilíbrio aí desse corpo rígido. AY é igual, vamos lá, 250 menos 113,16 dá igual 136,84. Então, aqui a Y é igual a 136,84 newtons. E daí eu já tenho, né, o valor das minhas reações globais. Agora eu posso efetivamente aí realizar o desenho da seção que eu quero descobrir os esforços internos, ok? Então, olha, eu fiz aqui o diagrama de corpo livre, né, das duas partes da seção, né? Porque o problema, ele pede os esforços internos na seção reta a 7 metros do suporte. Então, aqui eu terei 7 metros, olha, do meu suporte A. 7 metros. Então, olha, se a haste toda ela tem 9,5, aqui eu terei 2,5. 2,5 metros. E aí a gente pode colocar, né? A gente descobriu aqui a Y, que é o esforço global aqui, né? No meu suporte A. 136,84. 136,84 newtons. Aqui essa força de 100. Aqui a carga distribuída, né? Que terá uma resultante aqui de 150 newtons. E aqui do outro lado eu tenho o momento, né, que é 200 newton vezes metro. E a reação aqui em B, que é 113,16 newtons. E daí, como eu falei, né, nós vamos ter aqueles esforços aqui internos a essa viga, né? Que no caso é o esforço normal, N, e daí nessa outra aqui eu terei no sentido oposto, N. Eu terei o esforço cortante, né, ou cisalhante, P, e aqui para cima, P. E eu terei um momento, né, um momento aqui, ó,
M, perdão, aqui com sentido positivo, M, e aqui com sentido negativo, M. O momento M aqui, né? Ele é também conhecido como momento de flexão, porque ele tende a flexionar, né? Ele tende a flexionar a viga, ó. Tende a fazer deformações dessa natureza na viga, certo? Então são esforços internos aí de momentos que tendem a flexionar ela. A gente também tem outro tipo de momento, que é o momento de torção, só que não é aplicado para esses casos. Esse caso, só o momento de flexão, certo? Então, olha, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente pode aplicar a estática simples, né? Para que a gente calcule esses esforços. A gente vai ver que, como não tem esforço nenhum em X, o esforço normal, né? Perpendicular a essa seção, ele é zero. Então, N igual a zero. Não tem nenhum tipo, né, de esforço horizontal. E daí a gente pode calcular, por exemplo, né, o somatório dos momentos e o somatório das forças em Y. A gente pode inicialmente calcular o V aqui, ó, pelo somatório das forças em Y, certo? Vejam só, V que tem um sentido negativo, né? Então, somatório das forças em Y é igual a zero para essa parte da seção esquerda. Então, eu vou ter aqui mais 136,84 menos 100 menos 150 menos V igual a zero. E daí eu posso naturalmente calcular, né, quem é V. V vai ser menos 113, V é igual a menos 113,16. O que quer dizer que o sentido é contrário, certo? Esse sentido inicial é um sentido atribuído por convenção, que geralmente é aplicado nos livros. Só que aí a gente entende, né, que o sentido do V é contrário. V é igual a 113,16. E aqui o sentido é contrário também, então vai ser para baixo nessa seção da direita. V igual a 113,16. Ok? E daí, olha, a gente pode agora fazer somatório dos momentos igual a zero. Você pode se perguntar por que utilizar essa parte esquerda. Olha, eu utilizei ela, mas a gente poderia utilizar a parte da direita, que inclusive é até mais fácil de trabalhar. Se vocês olharem para essa parte direita aqui, ó, veja que só tem uma força vertical para cima, ó, 103,16. Então, o V, que é a única força horizontal, né, aí, vertical para baixo, ela vai ter que ser 103,16 para que o somatório dessas forças seja igual a zero, concorda? Então, olha, olhando para essa seção da direita aqui, é até mais fácil de encontrar esse esforço cortante, certo? O esforço normal é zero, e aí a gente pode fazer o somatório dos momentos iguais a zero para eu calcular esse momento interno de flexão dentro da minha viga. Então vamos lá, vamos calcular. Eu vou utilizar agora essa seção, poderia utilizar essa como foi dito, só que essa é até mais simples. Então vamos lá. Vou colocar o somatório dos momentos iguais a zero.
com relação à seção. Então, eu vou botar um S aqui. Somatório dos momentos com relação à seção igual a zero. Se eu fizer isso, eu estarei, né, neutralizando aí o meu esforço de V. E aí eu vou calcular o momento dessa força de reação aqui, 113,16 a uma distância de 2,5. Isso vai me dar um momento com relação a esse ponto aqui, né, com relação à seção. Então, ó, vai me dar um momento positivo, certo? Então, olha, mais 113,16 multiplicado pela distância, que é o momento, vezes 2,5. Agora, eu tenho um momento aqui que está sendo aplicado nesse ponto negativo, então eu vou subtrair aqui menos o valor do momento desse binário aqui que está sendo aplicado, que é 200 newton vezes metro, menos 200. E aí, ó, esse meu momento que está sendo aplicado na seção, ele tem um sentido negativo também, né? Menos M. Igual a zero. Acabaram os esforços que causam momentos nessa seção. E daí, né, meu momento M será igual meu momento será igual a 82,9 newton vezes metro. Então, esse Mzinho, né, o momento que está sendo aplicado, o momento interno, ele é igual a 82,9 newton vezes metro. Você pode se perguntar, e se eu utilizasse essa parte da esquerda aqui da minha viga? Você iria encontrar o mesmo valor, certo? O mesmo valor. Então, a gente tem aí, né, a força cortante 113,16, a força normal 0 e o momento de flexão igual a 82,9 newton vezes metro.